Olá pessoal, gostaria hoje de fazer uma introdução sobre quem foi Soren Kierkegaard. Eu gostaria de falar dele em outros vídeos mais para frente, só que aí a gente precisa primeiro conhecer quem foi esse cara. Então, queria fazer um resumo da biografia desse cara. Bem, Kierkegaard é conhecido como o pai do existencialismo. Ele é nascido na Dinamarca, e ele viveu entre uma época que era marcada pela predominância do pensamento hegeliano. E aí Kierkegaard é o cara que ele leva uma vida totalmente introspectiva, marcada ali com solidão, por sofrimento. Então ele é um cara reservado, um cara da angústia. Então, querendo ou não, Kierkegaard vai tratar desses assuntos, de questões existenciais. É por isso que ele vai ser considerado o pai do existencialismo. E aí Kierkegaard, ele rejeitava os sistemas que predominavam no seu tempo, principalmente o pensamento de Hegel, com aquele pensamento mais racional. Então Kierkegaard tentava se opor justamente a esse pensamento. Para Kierkegaard, a verdade ela não poderia ser abstrata, mas a verdade para Kierkegaard é a subjetividade, ou por assim dizer, uma vida vivida pessoalmente. A gente não poderia imaginar a vida para todos, uma vida igual para todos, por exemplo, idealizar isso. Kierkegaard compreendia que cada pessoa tinha seu modo de viver específico e subjetivo. E aí ela acredita que a vida humana é marcada por escolhas, e o que define como será a vida da pessoa é cada escolha que tomamos. Então, essa sucessão de escolhas é o que chamamos de liberdade. E à medida que tomamos essas escolhas, a gente se expõe à angústia. Então, traz consigo não só o prazer da liberdade, mas também o refletir sobre a própria responsabilidade, sobre aquilo que vai acontecer, sobre os seus atos, suas escolhas. E aí Kierkegaard, ele diz que existem 3 modos de existência, como se fossem 3 formas de viver, ou 3 modos de vida. O primeiro deles seria o modo estético, que é onde o ser vive em busca de prazer, de viver experiências, e tirar sentido disso. Existe também o segundo modo, que é o ético, que é o modo de viver que é guiado por valores, por deveres, pela moral. E existe também o religioso, que é guiado somente pela fé. E Kierkegaard fala que a fé em Deus, a fé genuína, mesmo que isso não lhe traga garantias que sejam racionais. E aí a gente pode ver o contraste que ele faz com Kant, que é um pensador, uma pessoa que traz uma ideia sobre a racionalização bem antes de Kierkegaard. Então a gente não vê, por exemplo, a moral e os deveres que Kant também traz essa discussão. Kant faz uma análise geral de como esse pensamento sobre a moral, por exemplo, deveria se adequar a uma sociedade. Já Kierkegaard, ele fecha o indivíduo naquilo que ele é mesmo, na existência dele, como sujeito único e individual. Então, em vez de a gente pensar como padrões universais, Kierkegaard aqui ele está fechando ou melhor, ele está se concentrando na existência do indivíduo, para que aquele indivíduo está ali. Não seria para pensar no coletivo, mas mais importante pensar nele mesmo. E aí, o contraste de Kierkegaard é justamente esse salto da fé, essa questão existencial, pensar no porquê das coisas. E aí Kierkegaard dizia que a fé é um salto no absurdo. Seria basicamente acreditar sem existirem provas, confiando pessoalmente em Deus, como fez, por exemplo, ele traz um exemplo em uma das suas obras, Abraão, que sacrifica Isaac, e aí sem garantias. Existencialismo seria justamente levar em consideração essa terceira dimensão, esse salto da fé. E aí Kierkegaard traz que esse salto, essa compreensão de que o ser humano ele pode ir além de si mesmo para algo que está acima do que ele é a relação autêntica do ser humano com o que é o divino. Por exemplo, Kierkegaard tem algumas frases que são marcantes. A angústia é a vertigem da liberdade. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. A fé é precisamente o paradoxo de querer o absoluto. Então,
Kierkegaard traz essa noção da existência, né? E sem dúvidas Kierkegaard ele vai influenciar muitos outros pensadores na sua frente, né? E principalmente a psicologia existencial. E aí a gente pode incluir nomes como Nietzsche, Heidegger, Sartre, Viktor Frankl e Rollo May. E aí sua ênfase nessa existência interior, no sentido e na liberdade individual, vai ecoar fortemente na psicologia humanista e na logoterapia, por exemplo. Então a gente entende que Kierkegaard ele abre esse caminho para o pensamento existencial, né? E eu queria trazer justamente essa breve introdução sobre quem é Kierkegaard e sobre os pensamentos dele, porque daqui para frente eu trarei também algumas coisas sobre o que eu estou lendo, né? Eu quero começar a associar algumas ideias, relações entre Kant, Kierkegaard e René Guénon, né? Com a logoterapia também, que são estudos que eu venho fazendo para a faculdade, e aí eu estou jogando aqui, estou expondo aqui como forma de guardar, e se um dia eu precisar, ou alguém, por exemplo, de repente precisa desse conteúdo ou utiliza-se desse conteúdo, sinta-se à vontade para assistir, voltar ao vídeo e assistir novamente. Espero que tenha ajudado vocês.